Oi, Caio. Boa noite, Caio. Boa noite, Braulio. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas eu sei que são muitos, eu espero que chegue para vocês. E eu só tô passando para agradecer. Hoje foi um dia de folga. Eu assisto muito os vídeos do Caio, né? Aprendo muito sobre Deus e sobre Cristo. Eu cheguei a mandar algumas perguntas, porque eu sempre tive muita dificuldade de me aproximar de alguém e falar sobre Cristo com essa liberdade, né, que eu vejo algumas pessoas fazendo. Mas eu tô aprendendo muita coisa. E Deus vem me ajudando muito através da sua vida, Caio, e eu gostaria de te agradecer. Que Deus te abençoe pelo seu canal, porque é um canal de bênção e tem ajudado muitas vidas, e a minha vida não é diferente. E eu tô aqui me aprimorando, hoje é minha folga, e eu tô aqui assistindo seus vídeos, lendo e tentando evoluir cada vez mais no conhecimento sobre Cristo, sobre a graça, para que eu possa ajudar muitas vidas igual você tem me ajudado. Tá bom? Muito obrigada, que Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês, tá? Beijo. Amém. Beijo, minha filha. Ju é o apelido da minha filhinha, da minha caçula de 38 anos, caçulinha do pai. Faz 38 anos no próximo sábado. Mãe de 2 filhos. E a Ju eu chamo de Jujubinha, Jubinha, Zubinha quando ela era criança, e Juju é como a família toda chama. Assim, Juliana é uma raridade. É sempre Juju, Jubinha. Então, Jubinha, muito obrigado por ter mandado esse seu vídeo, querido. Olha só, deixa eu dar um recado aqui para o lado, pro pessoal do Instagram. Quem quiser ver tudo, inclusive, por exemplo, a face da Ju, vá para o YouTube, na plataforma, que lá passa tudo como tudo é visto, tá bom? Mas, se preferir, é uma honra ter você aqui. Então, olha só, Ju, eu, quando me converti, falava de Jesus o tempo todo, a tal ponto que eu ganhei um apelido de um amigo meu, assim, muito safadópolis, chamado Zé Cury, que era com quem eu andava muito antes de me converter. E depois nós sempre mantivemos amizade. Hoje ele reside no Rio Grande do Norte, numa praia, mas ele, me vendo pregar com a intensidade que eu pregava, onde eu chegava, eu ia para todo lugar, eu parava nas esquinas, batia palma, aí o pessoal, muita gente na cidade me conhecia, e aí vinha aquele pessoalzinho, ia crescendo, eu ia pregando, no gogó. Depois que eu entrei na televisão, 1 ano após a minha conversão, mais ou menos, aí eu fiquei conhecido na cidade toda, era um horário nobre, que me veiculava, então bastava parar num lugar que já vinha gente, eu ia mandando ver. E ele me apelidou, esse amigo, ele dizia, o Caio, o apelido dele é Carro Velho. Aí o pessoal perguntava por quê? Ele dizia, porque onde para, prega. E era o meu caso, um carro velho. Onde parava, pregava. Só saía no tranco. E aí depois foi ficando muito fácil para mim, porque eu me tornei uma figura pública do Evangelho já com 19 anos de idade, e fui sendo conhecido não só na minha cidade, mas em toda a Amazônia, na rede amazônica de TV, depois em todo o Nordeste, depois no Rio, depois no Paraná, depois no sul do Brasil, depois em São Paulo, em Minas Gerais, depois permanentemente no Brasil inteiro, depois na Rede Globo de televisão, durante 10 anos praticamente. Então, e nas múltiplas mídias que eu usava. Então, para mim, falar de Jesus não só se tornou simples,
Porque as pessoas já chegam me vendo com aquele olhar, já chegam com aquela pergunta. Para você, no entanto, é diferente, porque as pessoas não sabem. Então, eu digo para todo mundo que vive uma vida normal, ou seja, que as pessoas não sabem quem você a priori seja, quando você chega num lugar. Então, a minha opinião, e é o que eu digo para todo mundo há muitos anos, não chegue falando nunca. Se é um lugar onde você vive, se é família, é o lugar onde a gente menos deve ficar puxando o assunto. Família só acredita em exemplo. Família só acredita em vivência. Família só acredita em demonstração de paz, de bom senso, de tranquilidade, de atitude pacificadora, conciliadora. Família quer ver amor, sinceridade, verdade. Família quer se sentir acolhida, porque uma pessoa que agora diz que mudou de consciência por causa de uma nova fé, passa a ser olhada por essas pessoas da família como um alienígena. E, às vezes, um alienígena tipo superior à minha casta. Porque depois que se converteu, mudou muito. Inclusive nos hábitos visíveis. Fumava, aí alguns param de fumar, bebia muito, alguns param de beber muito, outros até se tornam abstêmios quando tinham tendência ao alcoolismo. Alguns mudam, especialmente do início, quando a pessoa não sabe nem bem o que é ser um discípulo de Jesus, ela vai ouvindo a opinião dos outros e vai querendo se conciliar com aquele padrão, fazer parte daquele lugar de belonging, de pertencimento. E a maneira mais fácil e mais rápida é a de assimilação de jargões, de expressões, de modos, de falas, de apresentação. A maioria das pessoas vivem isso. E aí também elas veem as outras falando de Jesus, falei de Jesus, aquele monte de gente histriônica, às vezes até meio histérica, que não tem nenhum bom senso. E aí a pessoa começa a se sentir mal, uma pessoa como você, diz, puxa vida, eu devo ser uma fracassada na fé, porque eu não tenho coragem de sair gritando nos lugares, olha, deixa eu falar uma coisa, só está acontecendo isso com você, como o pessoal faz aí. Então a família, olha, já tem o estereótipo que todo mundo conhece, e é o pior possível, o estereótipo de crente no Brasil e no mundo. Pior possível. Já foi bom no passado, já tem algumas décadas que é o pior, e cada vez fica o pior possível. Como no Brasil hoje, não tem grupo mais mal visto no Brasil, de nenhuma natureza, seja religiosa ou política, do que os evangélicos. Especialmente os chamados neopentecostais, mas, no geral, os evangélicos estão muito nivelados, no geral. Então, eles têm esse estereótipo na família e eles te julgam a partir do estereótipo. E aí imaginam que você se tornou também uma supremacista religiosa, que vem cheia de exortações e de infernos e pecados e demônios e diabos, essa coisa toda. Então, não adianta, porque se você abrir a boca e disser Jesus, eles já ouvem a voz dos outros. No rádio, na TV, no trabalho, eles já ouvem o que não é. Mesmo que você esteja aprendendo comigo, eles já ouvem o que não é. Tem gente que, apesar de eu ser quem eu sou e como eu sou, por causa do estereótipo, demora a começar a querer me ouvir, com medo de que se decepcione, de que daqui a uns dias eu diga uma coisa parecida com o que os outros dizem.
E aí até gostam de mim, mas preferem ficar à distância para não ter uma decepção. Eu já ouvi isso demais. Vão devagar até chegar e dizer, não, aqui eu não vou ter susto. E aí ficam. Agora, olha só, se na família é assim, no trabalho, mais ainda. Não adianta ficar de papo no trabalho, eles querem ver a tua atitude. Se você é pontual na chegada, se você faz mais do que o que pedem, se você tem boa vontade para ajudar quem está em dificuldade, se você compartilha informação com quem não sabe, se você facilita o processo, se você expressa gratidão, não assim na forma de uma oração impostada, ó Deus, obrigado. Não, isso só fecha a porta. Mas gratidão de olho aberto, poxa, muito obrigado, coisa boa, eu recebi isso, ou que coisa boa que aconteceu isso com a gente, que coisa boa que a nossa amiga que pegou Covid se recuperou totalmente, que coisa boa que escapou, que coisa boa, qualquer coisa. Eles querem ver se existe uma existencialidade pacificada em você. Se o evangelho fez bem a você. Porque a religião, todo mundo já sabe que faz mal. A religião só não faz mal ao cara que está agarrado na beirada do inferno. Aí ela até que ajuda. Até que ajuda. No medo, no tranco, o cara vai e alguns descobrem outra coisa e melhoram. Ou para aqueles que estão assim, sem ninguém, aí às vezes preferem ouvir aquele monte de besteira, como o ditado popular diz, eu prefiro ouvir isso do que ser surdo, porque é muita bobagem. Aí o cara diz, não, eu prefiro ter essas pessoas para ver do que não ver ninguém. Eu prefiro ter alguém aqui que me paquere, embora seja um lugar meio esquisito para mim, mas eu vou me acostumar. Mas dá trabalho entrar ali, fazer parte de uma seita, é difícil. E a maioria dos cultos são seitas, com restrições de seitas. Então não adianta, no trabalho é a mesma coisa. Eles têm um estereótipo a partir do qual eles te julgam. E se você chegar lá de papo, você só vai ser julgada do mesmo modo, eles não vão saber discernir a diferença. Agora, quando alguém está angustiado, aflito, você vê tristeza, ou você vê alegria, vai e celebre com quem está alegre. Celebre a alegria. E quando você vir alguém triste, faça como a palavra de Deus ensina, como Paulo diz, chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram, que foi como Jesus viveu, chorando com os que choravam e alegrando-se com os que se alegravam. Faça isso. Você vai começar a ser procurada por outras razões. Aí a pessoa começa a abrir o coração. A gente tem que ganhar o direito de ser ouvido, pelo exemplo, pelo convívio, pela atitude de respeito. Quando eles veem quem é você, aí eles começam a te dar o chamado atual lugar de fala, que na minha geração se chamava direito de ser ouvido. Você ganha o direito de ser ouvido, ou, como se diz hoje, esse lugar de fala. E que você não deve nunca abusar dele. Nunca. Nunca, nem em casa. Eu não abuso disso nem na minha casa. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe. E todo mundo ouve princípios. Quando há uma necessidade, eu cito alguma coisa. Veja como é interessante. Jesus diz exatamente assim, assim, assim. E contra isso acaba colocando a gente numa situação difícil. E eu explico sempre que não tem nada moral nisso. É um princípio de existência. É uma questão de causa e efeito existencial. E, enfim, mas nem assim abusa. Você tem que saber a hora certa. Em todo lugar, não importa se os teus netinhos te mandem bilhetinho te dizendo te amo e amo a Jesus.
Você diz: que coisa linda, meu filho, que você me ama e ama Jesus. Mas continua tratando com aquele carinho que não abusa, que não faz o neto ter que exercer paciência para te ouvir. Não transforma isso numa fala de idosos, nem de crentes, nem de coisa alguma. A sabedoria sempre encontra a melhor hora para se manifestar, seja com palavras, seja com silêncio, sempre com ações. Você me entendeu? Então continue a ler. Eu vi que você está aí com 100 barganhas com Deus. Tem muitos outros livros meus que você pode ler, mas, sobretudo, ouça o que eu disse aqui com muito carinho, e o Evangelho, ainda mais em dias onde tem um grande grupo de evangélicos fazendo um grande mal histórico e com uma visibilidade horrorosa, que é percebida dos Estados Unidos à Patagônia, que tomou a África toda e que já no passado fez a Europa se autodesignar pós-cristã, de tanto que o cristianismo não deu certo lá por causa dos fanatismos da religião. Beijo para você, minha filha Ju.